Boa tarde, nós somos do Festival Taguatinga de Cinema. Gostaria de agradecer a presença de todos. O tema de hoje do nosso webinário é Cinema e Realidade Virtual. O Festival Taguatinga tem apoio do FAC e é uma realização da Barulab, Faísca e a Associação Cultural Faísca e Caribou Cinema. Esse é o terceiro webinário da semana. Nós falamos aqui sobre cinema e inteligência artificial. Também tivemos um webinário, uma masterclass sobre legislação geral de proteção de dados. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre cinema e realidade virtual. Nós temos aqui presentes a Priscila Guedes. Ela foi a fundadora do Anablabs XR e atualmente trabalha, né, na Suíça, com diversos projetos. Ela vai apresentar aqui para a gente. O Felipe Gontijo, da Caixote Experiências Imersivas. Fabiano Micho, da Vild Studio. E Ana Ruda, do Curta Brasília, e também está aqui também como representante da XRBR. O tema de hoje, né, como eu disse, é cinema em realidade virtual, o que a gente vai estar um pouco conversando sobre como é que está o estado, né, o estado da arte do cinema hoje, junto com essa mídia, como está sendo a produção no Brasil e um pouco, né, como é que está sendo a recepção desses trabalhos no mundo. Priscila Guedes está na Suíça, pode dar um pouco dessa experiência para a gente. E eu gostaria que cada um se apresentasse, falando um pouco do que tem desenvolvido, como é que tem visto esse mercado por aí, né, com seus trabalhos, como é que tem sido a recepção deles. Priscila, você pode começar para a gente, apresentando um pouco? Olá, todo mundo. Obrigada aí por se interessar por algo tão novo, né? Vamos dizer assim. Eu venho do cinema tradicional, estudei cinema na França, depois de ter feito Escola de Belas Artes na UFRJ, sou do Rio. Estou há 14 anos aí nessa batalha do cinema, basicamente aqui na Europa. 2 anos atrás, decidi tentar voltar a morar no Brasil, então armamos uma estratégia de inserção do mercado XR no Brasil. E aí fizemos no Festival do Rio uma intervenção com alguns experts convidados e uma ação também de comunicação que no final resultou de uma nova estratégia, né? A gente chegou à conclusão de que o ideal seria criar um hub, inclusive, para unir todas as empresas no Brasil que estivessem relacionadas, que estivessem interessadas, né, curiosas até de XR. E aí foi o primórdio do que hoje é o XRBR, aliás, né? E aí, bom, o cinema tradicional, para mim, sempre em coprodução internacional, sempre teve aquele pensamento de que a gente nunca tem tempo suficiente no local de filmagem, né, antes de filmar. Então, a realidade virtual, para mim, surgiu a partir desse problema, surgiu como uma solução, na verdade. E se nós usássemos ferramentas em realidade virtual para poder passar mais tempo nos locais de filmagem do cinema tradicional e poder melhor preparar a nossa filmagem, né? Foi assim que a realidade virtual surgiu para mim, através de um projeto tecnológico que surgiu de uma ideia de solução para esse problema, né? Então, eu como diretora de fotografia do cinema tradicional. E aí escrevi esse projeto tecnológico numa incubadora em Rotterdam, no Festival Internacional de Filmes de Rotterdam, na Holanda. Aí depois que o projeto passou por essa incubadora, ele foi acelerado, né, na Berlinale, isso em 2017, né? E aí, em paralelo, a gente foi em Cannes apresentados como um projeto com um grande modelo promissor
para a indústria de filmes do futuro, né? O modelo de business plan desse projeto de ferramentas em XR para o cinema tradicional. Só que aí eu caí de amores pela XR nesse processo de pesquisa do projeto tecnológico. E aí já não tinha mais volta. Comecei a escrever para XR, para R, para VR, e já nem quis muito mais desenvolver esse projeto tecnológico, porque eu não queria ficar no meio de engenheiros, eu queria era fazer filme imersivo. E logo em seguida, depois do que a gente fez, no movimento grande que a gente fez no Festival do Rio, pessoas no Brasil começaram a me procurar e foi muito legal. O Fabiano foi um deles, que virou um grande amigo. Enfim, resumindo bem, essa caminhada aí de 2 anos no Brasil, colocando lenha na fogueira e tal. Hoje estou com alguns projetos de ficção em desenvolvimento, já na beira da produção, sempre em ficção, sendo que alguns documentários surgiram em colaboração, tanto em coprodução, como em produção associada, ou como direção, ou como roteirista, enfim, faço algumas colaborações quando o projeto se integra ao conceito de que a tecnologia pode humanizar as pessoas, que essa é a minha frase guia. Ótimo, Priscila. A gente, se você puder falar um pouco mais dos trabalhos que você desenvolveu, esse, por exemplo, que você levou, né, para esse aqui inicial, assim, para a gente conseguir visualizar um pouco, principalmente esse que foi para incubador e tal, talvez seja uma boa. Então, esse projeto, na verdade, eu não posso falar muito em detalhe, porque ele está sendo negociado nesse exato momento com um possível comprador, justamente porque é um projeto tecnológico de ferramentas que auxiliam a produção e o preparo de cinema tradicional. São ferramentas em XR e inteligência artificial. O que eu acho que pode ser mais interessante falar aqui é do cinema, né? Por exemplo, a gente fez algumas colaborações com a Al Jazeera, num cinema documentário. A gente foi no Movimento Sem Terra, em São Bernardo do Campos, a gente fez um documentário lá, em 360, linear. A gente foi no Complexo do Alemão, com a MC Carol Dalfarra, que é uma slammer incrível, que protesta, que faz poesias absurdas através do rap, do slam, né? E a gente fez um documentário com ela lá também. E a gente está em pré-produção agora com Céline Tricard, que foi grande premiada do Festival de Veneza, um projeto que é suíço. E a gente vai filmar daqui 10 dias. Então também tem 2 outros filmes de ficção do qual eu sou autora e diretora. Os 2 são VR interativo. Um é de live action, com uma grande star do cinema francês, que eu não posso, infelizmente, ainda revelar o nome, mas a gente está muito feliz com esse projeto, em coprodução com a China, com a França e com os Estados Unidos. E o outro projeto é uma animação em VR, é uma série, eu escrevi e dirijo também. São 3 temporadas de 5 episódios cada temporada, também em VR interativa. E para esse projeto especificamente a gente separou uma versão AR instalação para os festivais e para os museus. O público da animação é todo público, né? É classificação livre. E o público da ficção drama é a partir dos 14 anos. E já que você tocou no assunto, que eu lembrei agora aqui, a questão da ética, é uma teoria que eu tenho defendi em Nova York no final do ano passado,
defendi esse ano no Fórum Mundial da XR aqui na Suíça, que o estado da arte, para mim, em XR, é aquele conteúdo e aquela tecnologia XR que são conectadas a um pensamento ético. Para mim, esse é o estado da arte em XR, é aquilo que está conectado a uma ética. Muito grata, Priscila. A gente pode continuar com as apresentações, depois voltar com mais perguntas e respostas. Felipe Contígio, você poderia falar um pouco da Caixote e das suas experiências? Posso, estou aqui com um probleminha de luz aqui. Vai ficar meio estourado. Tá bom, começando então. Bom, a Caixote, ela foi criada por mim e pelo Henrique Siqueira, que é meu sócio, e antes disso eu trabalhei mais com cinema, né? Meu foco era cinema, eu fui um dos fundadores da TV Universitária aqui de Brasília, e produzindo videoclipes, fazendo meio de tudo, assim, e criando uns formatos novos, assim, que não era bem nunca pela vontade de fazer uma coisa nova, mas pela necessidade de contar uma história e não ter como fazer aquilo com o cinema tradicional. Aí eu criei um filme interativo que a interatividade era feita com menu de DVD, fiz um videoclipe vertical, que era, na época eu estava lendo muito gibi com um iPad, aí e tentando pensar por que as adaptações de quadrinho para cinema eram meio estranhas na época. E aí eu resolvi testar com a diagramação dos quadrinhos, eu então sempre um pouco nessa. E aí o Henrique, que tinha uma produtora de publicidade médio, grande, assim, um portezinho grande aqui para a cidade, ele estava querendo fazer uns projetos de turismo e aí foi meio acidentalmente que a gente viu o cardboard bem no lançamento. Foi quando a gente teve esse papo, estava rolando o lançamento do cardboard, acho que 2015. E aí viramos nisso daí, né, com um monte de GoPro gravando e tentando descobrir, fazendo rig, se metendo a engenheiro, nós dois. E a produtora dele meio indo por água abaixo enquanto a gente estava brincando de VR. Mas aí, eu sei que aí a gente acabou, a gente tentou vender esse projeto, que era para um banco grande, que era uma coisa de turismo, só que não deu muito certo, então a gente resolveu fazer nossas próprias experiências, que foi o Brasília 360. Eu vou compartilhar a tela aqui, vamos ver. Vamos lá. Tcharam. Deixa eu só... Caraca, eu tô cego com essa luz. Bom, vou chegar lá. Aqui, que a gente fez o Brasília 360, que foi esse projetinho que a gente foi mais experimental, inclusive mais incrível, que a gente também seguindo pela essa mesma linha que a Priscila fala, assim, de humanizar a realidade virtual, e muito do Chris Milk também fala isso, né? A gente influenciado por aquele TED dele, a gente tentou buscar como fazer a imersão, né? E aí a gente começou com essa experiência na Roda Gigante. Para mim, que trabalhava com cinema já, foi muito louco, porque em realidade virtual a gente não tem muito como monitorar o que está fazendo, né? Hoje em dia, a última gravação que a gente fez, a gente já conseguia ver mais ou menos o que estava sendo gravado, mas nessa época que as GoPros rodavam, a gente se escondia e depois de uns 4 dias rezando para descobrir se a coisa deu certo. Aí foi mó divertido, a gente conseguiu fazer esse aqui da Luísa na Roda Gigante, postamos no YouTube, tem uma porrada de view. Depois fizemos esse aqui, que a gente já está experimentando um pouco, tipo numa onda meio documental e meio passeio, né? Esse aqui já botando um pouquinho de ficção, que é uma amizade real. A gente documentou ali a amizade da Manara e da Maria. E aí, claro, aqueles esquemas, né? No dia estava nublado, então a lembrança delas ficou mais louca ainda, que a gente pintou tudo e tal, experimentando câmera lenta, tudo descobrindo o que dava para fazer, né? E aí a gente fez uma porrada de testes, sempre com essa coisa meio viajando assim, e fomos tentar difundir um pouco essa ideia da realidade virtual humanizada, e só que na época estava muito aquele frisson ainda da montanha-russa, né,
falando de tal na pista, o carro de Fórmula 1. Aí a gente levou numa agência aqui da cidade, os caras, não, essa ideia a gente já teve, a gente vai botar uma câmera no carro de Fórmula 1 e aquele papo, né, que é justo o que a gente não quer fazer. E ofereceram para a gente fazer um parque de diversões, a gente também, já meio desanimado, demos uma parada. Aí ficamos mais ou menos uns 2 anos meio de fora, só admirando. Aí quando surgiu o projeto que foi o nosso, que a gente finalmente conseguiu fazer como a gente queria, que é esse aqui, que é o Quando Nasce uma Heroína, que é um filme sobre a Ana Nery, que é uma enfermeira que foi a patrona da enfermagem no Brasil, a primeira mulher a entrar no livro dos heróis da pátria. E aí é uma experiência imersiva de 5 minutos e sem cortes, que você fica ali. É um plano de sequência onde tem toda essa ação e você conhece ela, e ele foi feito como se fosse um filme encomendado, né, pelo COFEN, que é o Conselho de Enfermagem. E, cara, e a reação do público, que era preferencialmente enfermeiros, foi bem incrível, assim, porque tanto a tecnologia já é muito, as pessoas respondiam para ela, né, assim, coisas que a gente não esperava, assim, que a gente não tinha tanto trâmite de festival de VR igual a Ana, igual o pessoal. Então a gente era mesmo assim produtor de cinema que estava se metendo a isso, mas com uma base boa, assim, em cima dessa coisa do Chris Milk. E o resultado foi incrível, assim, a reação das pessoas, e a gente segue nessa luta. E esse foi gravado em estúdio, tem um making-offzinho que eu vou deixar rolando aqui, vamos lá, tentando fazer uma parada divertida para a galera que for assistir depois na internet. A gente produziu um estúdio lá, a barraca de acampamento da Ana Nery, né, onde ela vai atender você, Carolina, que é uma atriz muito boa. Isso aí já cortando totalmente, perdendo o rumo total do papo. O que a gente percebeu até agora nas experiências todas é que é uma linguagem da humanização, e que se você não tiver uma pessoa lá na frente da câmera que seja muito ninja, um ótimo ator ou uma pessoa que tem um carisma muito grande, sinto muito, não vai ficar bom, sabe? A minha experiência agora foi essa. Colocar gente carismática e ator bom na frente da câmera, e é o que tem dado certo pra gente, é isso. Tipo, um cenário grandão e tal, tinha uma direção de arte bem maneira e tal, mas se essa atriz aqui, a Carol, não fosse muito boa, a coisa não teria ido para frente, e é o que eu tento sempre discutir com a galera da produção, que é isso, de trazer um bom ator. Aí a gente teve essa atriz boa, que foi a Carol, e agora a gente está produzindo a gente está finalizando esse aqui, que é uma experiência lá na Floresta Amazônica, com a Marcela Muniz, que é uma outra atriz muito boa, de novela e tal. E que a gente pegou uma casinha abandonada lá no Rio, na reserva do Cunhã, que é uma reserva ecológica, e a gente construiu um cenáriozinho, construiu uma casinha aqui, onde uns ribeirinhos e tal, bem ficção mesmo. E esse daqui, o anterior era mesmo uma realidade virtual cinemática, e esse aqui já é interativa também. Foi um pedido do pessoal, nossos parceiros da Clint, né, que é quem faz esse meio campo com o patrocinador lá, que é o COFEN, né? Então, esses dois trabalhos são assim, as meninas dos olhos nossos, né? Que são as ficções. A gente fez também, junto com a Ana, tipo, não sei bem como a gente chama isso, que é um registro de um pessoal de registros de grandes obras arquitetônicas, sei lá como é que chamaria, com depoimento do arquiteto. E também pela realidade virtual ficou interessante, assim, tem a imersão e tal. Mas esse aqui foi o nosso maior trabalho até agora, que está em finalização, e que foi uma luta, cara. A gente tinha que pegar moto, barco, tinha que pegar uma porrada de barco, uma porrada de moto para chegar no lugar da filmagem. E aí a nossa atriz, ela subiu lá, nessa região, quando está na época da seca, o rio baixa totalmente, então fica com um monte de barranco. Então nossa atriz, ela já teve que subir o barranco do Rio Madeira lá, engatinhando, e aí já largou toda a expectativa de ter a parada ser muito glamurosa ali no barranco, né? Então ela comprou totalmente, foi super guerreira e parceirona nossa, e foi muito legal. Foram 15 dias
de barquinho até encontrar essa locação, essa casinha que a gente gravou. A gente tem muito orgulho desse trabalho aí. Deixa eu fechar. Bom, vamos lá, vamos ver se tem mais alguma coisa que eu guardei aqui. Bom, vou voltar para a tela da minha cara. Vou deixar aqui, minha cara não é tão boa assim. Então tá, e aí, voltando, né? Cara, e então a gente tem focado muito nisso, em fazer ficções e com bons atores, e a gente tem tido essa felicidade dessa parceria com a Clint e com a Brigadeiro, que é uma produtora de publicidade aqui de Brasília, que a gente está conseguindo fazer uma coisa que é um produto artístico que é focado em um público específico, sabe? Que já tem e que já sai com um patrocinador. E o projeto próximo que a gente tem agora na Caixote é uma realidade virtual sobre a composição daquela música Água de Beber, do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes. Foi aqui em Brasília, no Catetinho, e a gente quer fazer um VRzinho sobre isso, ficcional também. Então, essa foi minha parte. Grata, Felipe. Antes de passar a palavra, esse trabalho da Amazônia, ele foi encomendado por alguma instituição? Sei que vocês fazem muito trabalho sobre demanda. Foi pela mesma instituição que a gente fez o da Ananeri, foi que a gente fez esse daqui. Deixa eu só, como eu volto para minha cara aqui, eu tô com um problema para conseguir voltar para o mundo aí das cabecinhas. Participantes, top vídeo, me dá uma luz. Na parte de cima, interromper compartilhamento de tela. Ah, tá, beleza. Interrompi? Tô de volta, não? Ainda não. Ainda não? Tudo bem. Mas, bom, eu vou te respondendo enquanto o próximo for falando, eu vou apanhando aqui. Geralmente é na parte de cima, não sei se você tá... aqui, achei. Eu tinha pausado, não tinha interrompido. Pois é, então, esse foi encomendado pelo mesmo pessoal e o processo é super legal porque eles acabam não interferindo quase nada. Eles meio confiam e eles sabem que estão comprando um filme, não estão comprando uma publicidade, né? Então, eles é um acordo, assim, né? Dessa vez, o que eles interferiram foi só naquele sistema padrão de, ela deve usar o jaleco e tal. Não interferindo em uma linha a mais do que isso. Na anterior da Nery, foi ainda menos do que isso. A intervenção deles foi... Eles confiam muito nesse pessoal da Clint, né? Que é quem convidou a gente para fazer para fazer o filme. Então, é uma relação super legal, assim, para mim é o mundo ideal, assim, de produção que não seja com dinheiro público, né? Quando não é do FAC ou alguma coisa assim, eu acho que dificilmente a gente chega muito longe disso daí aqui, pelo menos aqui na cidade. Ok. Grata, Felipe. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas. Fabiano Micho, você pode falar, ou Ana Ruda? Quem começa? Ana? De repente, para engatar a cena de Brasília, pode ser? Uhum. Complementa aí. Bem, boa tarde todo mundo, boa noite, bom dia, já que a gente vai ficar na realidade virtual aí, né? Na nuvem depois. Primeiro, agradecer a Jana aí, o Festival de Taguatinga, Guerreirão, né? E só falando aqui rapidamente um pouco do histórico, tem a nossa empresa, né? Sétima Produções. Desde 2005 a gente está trabalhando com distribuição, exibição e projetos que envolvam cinema, especialmente curta-metragem, mais com esse olhar para o curta, e promoção, exibição e engajamento. Então, o cinema enquanto plataforma para reflexão e entretenimento. Então, basicamente, formação de público, né? E desde 2010, 2012, não lembro exatamente o ano, eu também estou junto com o pessoal da Era Transmídia, uma associação internacional que discute, reflete, produz conteúdo transmídia. E 2015 foi quando eu realmente assim me apaixonei pelo VR. Lembrei da Priscila falando, do Felipe também. Acho que tem uma questão de encantamento mesmo pelo que essa narrativa 360 e expandida promove, assim. É a questão da experiência, é a questão
sinestésica também, né? Ao contrário também do que muita gente fala das tecnologias afastarem as relações humanas, se a gente se apropria delas de uma forma legal, pode ser o contrário, né? Eu vejo isso com essa questão da cenografia, né? O Festival Curta Brasília, desde 2016, a gente tem um espaço com experiências 360 e formatos diferentes. Assim, a gente começou só com filmes 360, depois a gente foi para o Vive, para o Rift, para a parte de interatividade, sempre trazendo artistas locais para pensar a intervenção no espaço do Cine Brasília, que é onde acontece. Depois a gente criou o Fórum VR, que é exatamente trazendo especialistas de várias áreas, tanto assim artistas como criadores. A gente levou a Ancine também para trazer essa provocação do que é cinema, do que é game, do que é narrativa expandida. E um dos eixos que eu acho que é legal falar, assim, é que desde o primeiro ano a gente trouxe pessoal de outros países, assim, exatamente para conectar Brasília, Brasil e outras realidades, para provocar, principalmente no meio do audiovisual, de que realidade virtual é cinema também, não é publicidade apenas, né? Porque tem muito, assim, essa história que o Felipe comentou, da montanha-russa, promoção de carro. É legal ter isso, mas, assim, a gente queria trazer para o universo do cinema como uma narrativa experimental, no sentido bom da palavra, né? De você realmente poder experimentar outras formas de interação com o público. Uma coisa que eu acho muito semelhante com o início do cinema, né? A história do público se assustar com uma imagem atravessando uma tela, das pessoas realmente ficarem deslocadas do próprio corpo no primeiro momento, né? Muita gente fica assustada, tem aqueles vídeos, o povo gritando e tudo, e da pessoa ir para o lugar, e essa ideia da alteridade, da empatia, que né, que está em pauta, assim, está na moda, inclusive, falar da empatia, graças a Deus, as deusas aí, né, porque a gente precisa realmente dessa temática. Então, a ideia no Curta Brasília de trazer o VR e o XR é para poder mostrar para o público que isso é possível ser feito em Brasília. Então, a importância de incentivar localmente quem está arriscando, por isso que desde o início eu chamei o Felipe e o Henrique da Caixote para estar junto numa cocriação, um laboratório que foi criado junto com o VR Days, lá de Amsterdã. A Holanda é um país parceiro desde o início, assim, desde 2015, 2016. Então, no festival a gente tem a área de exibição, tem a área do debate, de reflexão, né, e de fruição. E, anteriormente ao festival, 2 meses antes, a gente faz uma cocriação, parceiros da Árvore e o Laganaro, que acabou de ganhar o prêmio Taiwan hoje, gente, melhor experiência VR, além de ter ganho Veneza. O Stey Haleman, que trabalha na Jounce, faz videoclipes, era músico, se encantou com a possibilidade do 360 como uma narrativa musical também, esteve conosco, então a gente fez essa cocriação nos 2 países com temas de retrofuturismo. Teve um outro projeto também que nasceu em parceria lá em Amsterdã, que é do Politics of Nature, Políticas da Natureza. A Janaína, inclusive, participa, né? É um grupo bem transmídia, transversal, louco, que é biólogos, dançarinos, designers, artistas plásticos, muita gente engajada com a questão da natureza. E a gente trouxe, assim, essa plataforma da realidade virtual como uma forma de sensibilização sobre uma temática. E eu acredito muito nisso, assim, que durante o ano, né, não é só no festival, que é em dezembro, a gente faz várias ações de promoção e engajamento. Então, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, na Semana do Meio Ambiente, a gente levou Prechão, que é uma rua bem larga aqui em Brasília, bem popular, com experiências, com uma curadoria de experiências nacionais. Então, a gente trouxe filmes do Tadeu Django, do Chico Almendra, trouxe do Flávio Meyerhoff, várias pessoas que, inclusive, estão nesse grupo, né, nesse hub do XRBR. Até, Janaína, só, assim, corrigindo um detalhezinho, eu sou, assim, simpática e colaboradora, mas oficialmente eu estou entrando agora. A Priscila, acho que sabe bem mais, assim, sobre como nasceu o XRBR. Eu acredito que as associações são muito importantes para a gente realmente
criar um campo de cooperação entre todos os profissionais e artistas e quem pode contribuir, ela pode, de repente, falar um pouco mais no debate, para mostrar aqui uma coisa que a gente fez. A gente também levou para o Congresso Nacional, na Frente Parlamentar Ambientalista, onde tinham lideranças indígenas que viram pela primeira vez, deputados, enfim, essas pessoas todas colocando cenas do Cerrado, no Márcio Cabral, fotos 360, até uma forma que eu achei interessante. Antes de ter um filme, a gente coloca foto para a pessoa se sentir confortável e depois, olha, tem como você agora entrar na Chapada dos Veadeiros, por exemplo. Você pode agora entrar e estar debaixo da água. Então, esse cuidado da primeira experiência de realidade virtual ser algo que cative a pessoa e não que espante, que ela fique tonta, enjoada e nunca mais queira e fale mal, a gente foi aprimorando ao longo desses últimos 4 anos, assim. E eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Nunca fiz isso, gente. Vamos ver, ao vivo nunca fiz. Vamos tentar. Rolo da câmera, zoom. Rolo da câmera, Jana? Né? É um share screen, perto do bate-papo. Tudo que aparece na tela será gravado, ok. Foi? Deixa eu ver. Share screen. Tá rolando? É um quadradinho com uma setinha. Ainda não. Ainda não? Espera aí, deixa eu tentar aqui. Gravação da tela. Não, um pouquinho mais para a esquerda. Do lado do bate-papo. No meu tem escrito só share, do lado do chat. Para a gravação, peraí. Share. Nesse caso aí, você está colocando para gravar a sua fala. Tem uma caixinha, um quadradinho com uma setinha para cima, geralmente. Atenar aqui, não é aqui? É compartilhar a tela. Para ser isso aqui. Peraí, gente, enquanto não rola, eu vou comentando aqui as coisas. A ideia inicial foi trazer para o Curta Brasília essa questão das narrativas, né? Como eu estava comentando. Com a França também, a gente está fazendo algumas parcerias. Estados Unidos, South by Southwest, eu estou indo desde 2016. Então, a ideia é sempre estudar, pesquisar e trazer artistas e profissionais para Brasília, para a gente ter pessoal de ponta e também mostrar que é super possível que está todo mundo no mesmo barco, sabe? Assim, acho que é muito importante a gente se enxergar como uma comunidade internacional, assim. E outra questão, esse ano que a gente deu um grau aqui na 7ª Produções, é de ter um novo braço de uma empresa que realiza experiências imersivas. Então, se uma empresa quer contratar para poder fazer um happy hour com funcionários para falar sobre a questão ambiental, a gente faz. BCD Design fala sobre design, arquitetura e tudo. Então, aí eu fiz essa parte de curadoria de conteúdo. Então, sugeri uma oficina com o Felipe, com o Henrique, uma oficina, mentoria junto com a Melodie Musset da Suíça, né? Inclusive, uma frente de um espaço de realidade virtual com experiências de arquitetura, de lugares premiados para você colocar os óculos e visitar 5 lugares diferentes, como se fosse uma viagem, né? Assim, por meio da realidade virtual você chega em lugares na mesma hora, tal. Então tem esse braço da economia criativa, da gente enxergar realidade virtual cinema dentro do contexto de diálogo com outras áreas também. E tendo Brasília como capital design, junto com outras cidades da Unesco também, assim, com esse título da Unesco. Então, é basicamente isso, assim, o que eu gostaria de me dispor, continuar disponível, é de colaborar com os artistas para fazer esse elo entre público, também incentivadores, né, países e patrocinadores para criar esses laboratórios de cocriação e para continuar, né, ajudando assim nessa rede de exibição, né, para que a realidade estendida, em especial a realidade virtual, realmente ganham força assim a cada ano. É basicamente isso, gente.
Eu não consegui compartilhar, mas está tudo bem. Depois eu mando o link aqui. Ah, tá ótimo. Grata, Ana. Se você conseguir aí, depois você avisa. Fabiano, você poderia falar um pouco do seu trabalho na Guild, do que você tem desenvolvido? Você está sem vídeo agora. Está me ouvindo? Está vendo? Tudo certo. Obrigado primeiro pelo convite também, Janaína. O festival é muito bacana ouvir todo mundo. Algumas pessoas não conhecia aqui também, a Ana, o Felipe. Muito bacana estar participando, conversando com vocês. Bom, meu nome é Fabiano Micho, sou artista multimídia e cineasta. Venho trabalhando com essas duas vertentes desde o início mesmo da minha carreira. Comecei estudando, passei pela Kabum, passei pelo Parque Lage, estudando arte e tecnologia, videografismo. Depois eu acabei na PUC, também estudando cinema, e concluí meus estudos em Berlim, estudando numa escola chamada Filmark, que é estudando direção. Para mim, a realidade virtual, bom, eu já tinha tido contatos em festivais como a Berlinale em 2012. Foi, acho que, na verdade, o primeiro contato mesmo com a realidade virtual. Na época, ainda não se tratava de um filme, era como se fosse um footage, né? Imagens documentais, assim, muito parecido com os primórdios também do cinema, né? Dos irmãos Lumière, aquela coisa de mandar videografias pelo mundo afora. E aquilo me impactou bastante naquele momento, mas ainda parecia uma tecnologia muito distante, né? Não só em termos de acesso à tecnologia mesmo, né? Difícil de produção, mas enquanto linguagem mesmo, né? Ainda não tinha, talvez, naquele momento despertado para isso, mas foi realmente fascinante, aquilo me marcou bastante. Quando eu terminei os estudos em Berlim, eu ganhei um edital da Oi para fazer um projeto chamado Cartas à Lumière, que a princípio não era em realidade virtual. O projeto originalmente era um dome, né? Era cinema imersivo, cinema expandido, com 4 telas e tudo. A gente cria uma imagem imersiva de 360 graus, mas o frame naquele momento ainda estava talvez muito presente, né? Difícil, né? Break the frame, né? Esse processo de imersão mesmo na narrativa imersiva. Mas foi, na verdade, por questões orçamentárias que eu acabei percebendo a realidade virtual não como mais uma tecnologia distante, mas como uma solução naquele momento para mim. Desenvolver um projeto imersivo com 4 telas, desde a produção, passando pela filmagem, tudo, e a finalização dessa exibição, tinha um orçamento muito distante ou muito maior do que se trabalhar com realidade virtual. O orçamento era muito baixo e eu acabei começando esse namoro, que virou um casamento. Assim. Logo no início, eu me dei conta de que a tecnologia ela já estava bem propícia mesmo à criação, desenvolvimento de linguagem, e esse foi o meu maior barato. Assim. Eu percebi a realidade virtual como realmente uma linguagem, né? E o Cartas à Lumière, que foi esse meu primeiro projeto, é um filme em realidade virtual, um filme ensaio, um documentário ensaístico, que recria esses primórdios do cinema, né? Dos filmes dos irmãos Lumière, no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, e através da realidade virtual. Então, bom, todas essas cenas também que a Ana também chegou a mencionar, né? Dessa fascinação com essa tecnologia, esse potencial da tecnologia, eu acho que a gente tentou refletir nesse filme, e a gente acabou, 2 meses de exposição no Futuro Flamengo. Então, esse foi um projeto que, no final das contas, ele gerou 2 produtos, né? Um que foi o filme em realidade virtual e outro foi a instalação, que ficou em exibição no Futuro Flamengo durante 2 meses.
O resultado foi muito bacana, tanto aqui no Rio de Janeiro como, de um modo geral, muitas pessoas, muitos acadêmicos, pessoas entraram em contato, né, assim, tanto aqui no Brasil como também na França, em outros lugares da Europa. E o resultado foi muito bacana e isso acabou me levando para o VR for Good, que é esse projeto do Oculus Creators Lab, do Facebook, do Oculus, que também o Laganaro também fez parte, foi, acho, o primeiro brasileiro, na primeira ou na segunda edição do projeto. Na sequência, eu participei e foi uma experiência muito bacana, muito engrandecedora mesmo, de contato com essa cena internacional e com essa tecnologia e com essas pesquisas de linguagem. E esse projeto do VR for Good, ele une 10 cineastas e 10 organizações não governamentais. Eles fazem um match e a gente trabalha, né? Eu trabalhei, no caso, com uma organização chamada Go Campaign, que desenvolve projetos com crianças ao redor do mundo, de modo geral. Então, a gente trabalhou em prol de uma causa humanitária. A gente acabou optando por um projeto que eles desenvolviam em Uganda, em Lira, no norte de Uganda, que era um trabalho de resgate de crianças que ficaram em situações de risco e situações desumanas, muito difíceis, no caso de, como fala, children, crianças e soldados, né? Que em Uganda tem um conflito que desde os anos 80, agora nesses últimos anos ele deu uma esfriada, mas é um conflito que ainda perdura agora já 3 décadas, que, bom, um fanático, Joseph Kony, ele sequestrava, ainda sequestra crianças, invadem pequenas regiões, comunidades norte, principalmente no norte de Uganda, mas hoje já é um conflito que envolve a África Central, né, no Congo, Ruanda, os países vizinhos, que eles sequestram crianças e transformam em soldados. Um tema muito difícil, um tema muito complicado, pesado, né, difícil acessar também esse trauma e tudo. Só que eu me senti, de alguma forma, pela experiência do Brasil, mas também aqui do Rio de Janeiro, né? Essa é uma realidade que, se a gente avaliar bem, não é muito distante. A gente, no Rio, na favela, a gente também tem esse mesmo fenômeno, e eu achei que era uma história que eu podia, de alguma forma, dar uma perspectiva. E foi um projeto desenvolvido em parceria com o Facebook, com Oculus, mas também contou com uma produtora de Nova York, a Forth, e desenvolvida pela minha produtora Video Studio, que eu abri logo depois do Carta Salomé, e por conta também desse projeto. Assim, foi um grande incentivo também para ficar no Brasil e começar a desenvolver e colaborar e estimular essa cena ascendente, né? Da qual faço parte, da qual estou muito também estimulado por vocês todos, né? Eu vejo hoje, bom, esse filme, o nome do filme é Children Do Not Play War, as crianças não brincam de guerra. A gente teve a premiere no Festival de Tribeca, nas 2 sessões do festival, no filme 360 e na Art Cave, onde a gente teve uma instalação também do filme. E a gente tem feito uma carreira muito bacana. A gente passou pelo Festival de Melbourne, a gente também aqui no Brasil estreou no Festival de Gramado, vai estar fazendo parte também do Festival de São Paulo. Bom, e a gente está concorrendo agora também, somos finalistas do VR Award for Social Impact, que, bom, agora vai ser em dezembro, cruzar os dedos, mas só de fazer parte dessa seleção, acho que se não me engano, o único projeto brasileiro também, e a gente está representando, é muito, muito gratificante, assim, né? Todo ano, os grandes festivais que já exibem VR e colaborar, a gente faz parte e ganha prêmio, como Laganaro, em Veneza, agora eu não sabia desse Taiwan, que maravilha. Então, eu percebo uma cena com potencial extraordinário, e eu acho muito interessante a gente chamar a atenção que talvez agora em 2019, né, a gente já tem uma década
basicamente, de grandes festivais, exibindo continuamente realidade virtual e XR, né? Os primeiros foram o Festival de Sundance, o IDFA, em 2009, se não me engano. Então, agora, esse ano, a gente está completando 10 anos, uma década. E é interessante a gente perceber que a gente talvez já seja possível começar a delinear uma primeira geração de realizadores, né? Uma primeira realização, uma primeira comunidade, né? E é muito bacana. A resposta, a resposta do público nesses festivais é muito interessante. São filas, todo mundo interessado em realidade virtual. Assim. E o que também é interessante é que a resposta é imediata, né? A gente está falando de uma mídia que, quando a pessoa tira o óculos, você está do lado dela e pode conversar diretamente com ela. Isso também fortalece, né? Essa coisa da tecnologia versus a coisa da humanidade, que, no final das contas, eu tenho visto, sim, essa união, esse cruzamento, né? No interesse, no entusiasmo, na colaboração das pessoas que estão desenvolvendo e também do público, né? Cada vez mais interessado. E é isso, eu tenho desenvolvido alguns projetos agora pela Video Studio. A gente desenvolve narrativas imersivas, trabalhando com games, com vídeos, filmes, etc. A gente tem alguns projetos pilotos, a gente não pode estar falando agora, mas que em 2020 vão estar indo online. E é isso. Acho que eu vou ficar por aqui. Depois a gente pode continuar aqui no debate. Muito obrigado, gente. Grata, Fabiano. Você que foi o último a falar, só me veio uma curiosidade aqui. A sua produção é independente? Você tem montado o projeto, pegado financiamento público? Como é que você tem se movimentado nesse aspecto para viabilizar esses projetos? É uma ótima pergunta, obrigado, Jane. Eu acho que a gente tem, assim, ainda existem poucos, ou realmente 2, talvez, editais direcionados para XR no Brasil. Acho que em São Paulo, assim, também começou agora com game e tudo, mas a gente ainda não tem isso estruturado, né? Então, eu acho que, para isso, algumas instituições como o Itaú Rumos, por exemplo, o Oi Futuro, tem talvez dado espaço para esse tipo de projeto, né? Híbrido, transversal. E no caso, por exemplo, do Cartas à Lumière, era um projeto de instalação, projeto de arte, que acabou se transformando nesse filme. Era um edital da Oi, um edital público. E no caso do segundo filme foi um financiamento, um trabalho, na verdade, comissionado pelo Facebook, que teve financiamento do Facebook. Bom, nesse momento, eu tenho me direcionado para instituições e parceiros internacionais que já têm estabelecido esse tipo de financiamento. E tenho trabalhado aqui com organizações, pessoas nessa de estimular, né, que aqui no Brasil a gente comece de fato mesmo a incluir isso nas demandas de editais. Mas eu acho que é isso. A gente, nesse momento, está tentando criar estratégias, seja pelo poder público ou pelo privado. Se você tem um trabalho comissionado, eu também vejo isso que o Felipe tinha falado, né, dessa liberdade criativa. Então, eu vejo estratégias nesse sentido, de tentar transformar uma possibilidade, um trabalho comissionado, numa obra de arte, num filme, que possa, porventura, depois estar em circulação. Acho que a realidade virtual ela traz uma demanda de espaço físico, de instalação, muito interessante que a gente não pode esquecer, né? Por exemplo, no Festival de Tribeca, o Sundance, tem sessões, espaços, sempre onde tem instalação mesmo, né? Não só com óculos, também algumas instalações interativas e tudo, mas acho legal a gente
pensar nessa perspectiva, né, da arte, quanto a arte ela tem uma influência nisso. Então, bom, eu vejo possibilidades em editais de arte, tanto em editais de cinema como em editais de game. Eu acho que a gente, nesse momento, tem que estar, de alguma forma, tentando ser transversal. Ótimo, maravilha. Podemos abrir, então, assim, mais sem tanta ordem, né, para as perguntas, tanto internas como externas. Se alguém tiver alguma curiosidade aí da fala do outro, fica aberto. Teve desculpa, o Fabiano falou agora e teve ele conversando aí, eu me lembrei de uma coisa, assim, mais um adendo, que o Laganaro, quando a gente estava aqui em Brasília junto com ele, que a gente fez essa experiência com o pessoal da Holanda, e ele estava junto também, ele estava comentando que essa revolução da realidade virtual é a primeira que o mundo inteiro está começando junto e meio que impede igualdade, né? Que a câmera a câmera muito foda lá. Qual câmera que tu usou, Fabiano, lá no teu esquema lá do... A gente trabalhou, no primeiro a gente usou a Odyssey da Google, que eu gosto muito até hoje. Acho uma câmera, nossa, robusta, um fusquinha, que você conta com um cheating bom, chega próximo, né? E a outra foi com a Insta360. Mas eu adorei esse comentário, Felipe, porque é isso, nos primórdios do cinema, sei lá, demorou décadas, talvez 2 décadas até os japoneses conseguirem assistir os filmes dos russos e os russos os filmes dos americanos, etc. Né? Esse momento agora, pela internet, principalmente por ser virtual, né? Ela coloca a gente num lugar de rede que é extraordinário mesmo. Não, e hoje você vai ver, tipo, eu fiz meu primeiro longa agora ano passado. Cara, todo o dinheiro que tu tiver, não dá para você chegar a ter uma produção que seja o mínimo do mais barato que os americanos fazem, sabe? Sim. Já no VR a gente vê aí que, tipo, cara, o Laga tá no Brasil, ele fez o Hollywood, que seja assim, do VR, né? Então, e a gente, tipo, o teu trampo agora, eu via com o Hans lá, é esquema Hollywood também, aí tu fala assim, peraí, como pode? Sacou? Acaba que todo mundo tá meio que em pé de igualdade, assim, com a Insta360, ela, na hora que, como o headset ainda é muito fraquinho comparado com a própria câmera, cara, a diferença não vai ser tão grande assim, então acho que, e como tu tem que esconder toda a coisa, a questão técnica, acaba que tudo tem meio que o patamar é meio baixo, vamos dizer assim, tecnicamente, de uma forma que não dá para você meter 10 milhões e conseguir ser muito melhor do que um cara de 1 milhão. Né? A ideia vale muito mais, eu acho, hoje. É legal esse ponto, que eu acho que, no final das contas, a gente volta para aquela questão, né? Que o que importa é uma história mesmo, não importa a tecnologia. A gente, no Festival de Tribeca, era o filme mais com orçamento menor, é um realizador brasileiro, filmado na África, sem interatividade, nas 2 sessões. Eu acho que, se não me engano, tinham 2 trabalhos não interativos. Um era uma produção do Paul Félix, superprodução, nossa, imagem extraordinária, com tecnologia. Mas eu percebo também que é isso, assim, a gente tem que tomar cuidado para a tecnologia ela não vir a prejudicar um processo de construção de linguagem, né? Assim, vamos imaginar, nossa, maravilhoso o advento do som no cinema, mas talvez, se a gente tivesse tido mais uma década de cinema mudo, a gente podia ter levado a linguagem, né, imagética, em movimento a um outro lugar. Então, acho que existe um alvoroço também com relação ao interativo, tem que ser interativo e tal. E existem, a meu ver, milhares de possibilidades ainda com uma câmera parada, né? E é tão legal, assim, é isso, às vezes a coisa pequena, ela toma outra dimensão, que esse alvoroço, né? Eu acho que essa linha que a Priscila estava falando também, que a gente segue, que tu segue, é meio que essa, assim, da coisa pequena, assim, do tipo assim, para humanizar não dá para você vir, pelo menos eu acho, não dá para você jogar $1 bilhão dentro da coisa. Assim. O negócio é ter gente, sabe? É ser humano. É muito mais
o conteúdo, né? Então, eu acho que a realidade virtual, pelo menos que a gente está construindo aqui nesse grupo, é por esse caminho, né? Assim, a de computação do 3D eu já não sei bem, porque eu não lido tanto, mas eu imagino que 3D a gente sabe que custa muito mais, tal. Aí talvez tenha uma diferença, mas mesmo assim, tem experiências em 3D que tem uma qualidade gráfica super baixa e ainda assim é super envolvente, super maneiro. Então, eu acho que é legal a gente estar descobrindo isso tudo junto e o mundo inteiro está batendo cabeça. Nossa, nessas últimas frases aí que você disse, Felipe, tem um monte de coisa que eu gostaria de comentar. Eu não sei nem por onde. Quando você disse, por exemplo, a gente sabe que animação é mais caro que live action, né? Você sabe que isso é relativo, porque tudo depende do roteiro, né? Se no teu roteiro está escrito que tem uma menina que tem uma bicicleta acoplada na cabeça, porque a cabeça dela é assim, quanto custa fazer isso em live action? E quanto custa fazer isso em animação, né? A animação, ela pode surpreender muito a gente em VR e isso está acontecendo comigo. Eu estou fazendo a minha primeira animação e, nossa, são etapas totalmente diferentes de um live action e realmente, se eu fosse fazer todos esses personagens em live action, ia custar realmente muito mais. Eu vi gente perguntando coisas aí. Tem o Pedro Teixeira aí. Isso, o Pedro mandou uma pergunta aqui para o Fabiano, mas colocou que qualquer pessoa poderia responder. Mas passando aqui, né, a pergunta que ele fez, ele falou: hoje em dia o cenário VR tem se mantido com financiamentos? Você conhece algum tipo de projeto que conseguiu se bancar por conta própria? Quem pode responder? Olha, eu posso responder rapidamente que sim, os projetos VR têm se mantido com financiamentos, porém, para que eles possam se manter, é preciso construir pontes estratégicas com outras nações, né? O Brasil, ele está, infelizmente, agora desamparado no sentido público, então sobrou o setor privado. Claro que existem algumas orelhinhas, né, do setor público que podem ser adaptadas, né? Eu acho que a grande missão do artista hoje em VR, no modo geral, é a de sempre, é de sobreviver. E eu queria até aproveitar e dar parabéns ao Felipe e ao Fabiano também, que estão... A Ana Ruda nem se fala, né? Que ela conecta a todos, né? Mas hoje, um artista que consegue viver de VR no Brasil sem ser rico de base, sem que ele seja, né, filho de alguém, alguma coisa assim. Quer dizer, aquele artista que está realmente cavando com as próprias unhas a mina até encontrar suas pepitas de ouro, eu dou meus parabéns profundos, assim, porque é realmente o grande Salvador Dalí de hoje em dia, né? É isso, eu acho que o projeto VR, para se manter de pé, ele está contando com financiamentos inovadores também, com novos modelos de negócios, como o Felipe encontrou né, no envelope de um cliente, a forma dele fazer as ficções dele. Então, quer dizer, é realmente algo inovador na própria forma de ser financiado. Eu acho que tem uma coisa também que, por exemplo, um edital de curta, o Pedro deve ser aqui de Brasília, não sei, mas o recurso que você tem para produzir um curta dá para produzir um VR de primeira categoria, cara. Sabe? Dá para você fazer 2 VR, por conta de você não precisar de uma equipe tão grande, a maioria das vezes assim, pelo menos na nossa experiência, a equipe é metade do tamanho de uma equipe padrão de filme, né? Mas e as câmeras também não são tão caras, sabe? Eu acho que dá para um projeto autoral você conseguir fazer um projeto autoral, sabe? Sem precisar de grandes recursos. Legal. Só pegando um gancho aqui com a Priscila, você ia responder, Fabiano? Não, pode continuar. Eu me sinto totalmente contemplado. Priscila, você comentou muitas parcerias com outros países, co-parcerias.
Como isso se dá? Está se dando contigo? Assim, é diretamente? É por via festival? É por via empresa? Algum tipo? Como é que estão se dando essas pontes assim entre nações? O modelo de financiamento e captação de recursos do cinema tradicional a gente já conhece, né? E durante algum tempo a gente tentou reproduzir esse modelo para o cinema XR, só que não é igual. Então muita gente se deu mal, muita gente faliu, muita gente deu tudo que tinha e não conseguiu sair do buraco. E aí agora eu acho que a gente já pode dizer que existem algumas semelhanças com o cinema tradicional, que é você construir um percurso, né? Construir um percurso com as suas obras anteriores que vão te dar credibilidade para os financiamentos seguintes, né? Se você tem seleções oficiais nos festivais com algum tipo de filme, seja no cinema tradicional ou em XR, você também já ganha um pouco mais de credibilidade. Agora, é fundamental estar presente, né? É fundamental ir buscar as pessoas, porque as indústrias, tanto de cinema tradicional quanto de cinema XR, são compostas por pessoas. Então, tem, por exemplo, vou citar um exemplo um pouco engraçado. Chegam chineses extremamente ricos, né? Cheios de dinheiro, cheios de tecnologia, mas que estão estão em falta de conceito, né? Estão em busca de conceito. Eles vão, eu quero fazer um filme, eu tenho 5 milhões de dólares e vou gastar meus 5 milhões de dólares para fazer um filme. Ele pode ter um filme bom, contratar ótimos profissionais para fazer o filme dele, de 5 milhões de dólares, mas muito provavelmente no próximo filme dele ele não vai conseguir arrumar nada, porque ele não teve o percurso na indústria de cinema, ele não foi buscar as pessoas nos festivais, ele não mostrou as intenções dele como artista, as buscas, as experiências, as questões existenciais nele como artista, né? Então, o que eu acho muito legal na indústria do cinema XR é que ela está sendo muito fiel ao artista, né? Claro que alguns artistas são prejudicados pelo sistema em que vivem, né, de acordo com o país, mas é graças à comunidade XR global, né, esses encontros que a gente faz nos festivais, que os financiamentos se fazem e assim como o nosso percurso, né? Eu costumo dizer nas minhas conferências que antes de eu conseguir ter um financiamento para um projeto, eu já tenho público, porque todo mundo já está sabendo desse projeto, né? E aí as pessoas já ficam naquela expectativa. E com o passar do tempo, você vai começando a trabalhar só com pessoas que você já conhece. E as minhas coproduções todas são feitas, né? Como o Fabiano usou o termo namorar, eu costumo dizer que quando a gente assina um acordo de coprodução, a gente está assinando um acordo de casamento, né? Porque a gente fica casado com aquelas pessoas para sempre, não tem divórcio, né? É até mais profundo, mais sólido do que um casamento, né? Porque a gente ainda não tem ainda um modelo de business plan para as ficções, para o cinema XR que seja rentável como é o cinema tradicional, que se venda tickets e que o autor e que os colaboradores tenham participação desses tickets vendidos. Mas quando isso acontecer, a gente vai vivenciar esse casamento de uma forma ainda muito mais clara, né? Isso está só começando agora, com os arcades aí que estão cada vez mais presentes, né, nos diferentes países. Eu tenho uma pergunta para a Priscila, Janaína. A Ana vai falar? Vai lá, Ana, manda ver. Não, só uma questão que eu acho interessante, como ainda está nos primeiros anos aí do XR, com uma equidade, digamos assim, internacional de equipamentos, a questão desse diálogo online facilitar muito, né? Estou falando assim, de quem trabalha com cinema há 20, 30 anos, é totalmente diferente. E como modelo de negócios, eu acho muito interessante a gente sempre olhar para o mercado de games e olhar para o mercado da música, nessa questão de você chegar no alcance ao público,
ter a margem de erro também, assim, erro e acerto de venda e tal, e pensando enquanto negócio, que eu no campo da exibição e da distribuição, é aquele desafio da escalabilidade, né? Porque a gente está falando de um headset, de um óculos, essa questão de ter um evento assim, para 100 pessoas, com 100 óculos, um sistema simultâneo de exibição. A gente criou isso em 2016, um sistema para todo mundo assistir ao mesmo tempo, como uma sessão de cinema, e estudou isso com outros parceiros também, mas na hora que você está criando a obra, que eu acho que no nível mais profissional, o produtor executivo e o distribuidor estão juntos nesse casamento, desde o início. Não é fazer a obra para depois pensar, eu boto no YouTube VR, eu exibo nos festivais, ou eu faço uma ação num arcade, ou então eu vou tentar subir para a plataforma da Jaunt, ou com o Oculus Go vou fazer um patrocínio, o Facebook vai entrar junto. Então, assim, é uma coisa que eu acho muito interessante para quem é criador, artista, pensar no todo, porque, como o Micho falou, eu vejo assim, o VR como uma possibilidade de instalação, da gente voltar enquanto sétima arte. 7 artes. Teatro, no sentido que é um palco 360. Making off de VR é uma coisa genial, né? Porque você tem que correr atrás da árvore para poder ficar ali monitorando no iPad. Não pode ter ninguém em cena, então essa questão da equipe enxuta, de uma confiança absoluta da interação dos atores, atrizes, ou, como é documentário, dessa intervenção da câmera, da questão ética da câmera do VR no documentário, né? Porque muita gente nem tem ideia que está sendo filmado, é um ponto também do documentário bem interessante do VR, porque quando você está com uma câmera filmando a pessoa, ela sabe. Agora, quando você está com um negocinho no celular aqui, pegando tudo, né? Quando a gente discute, por exemplo, jornalismo, realidade virtual, como são os princípios éticos? Como é que você vai numa manifestação, ou você vai numa guerra e filma? Quais são os direitos autorais? De que forma que você está sendo ali, sabe, enfim, um voyeur ou até um espião mesmo, no sentido do uso de várias narrativas, porque a gente está falando aqui de animação, está falando, né, de um roteiro e tudo. Agora tem várias janelas. O Rio de Lama, do Tadeu Jungle, que é um case bem interessante brasileiro, um instrumento assim levado para a ONU também, né, como uma denúncia, assim, e claro que a gente pode editar em 360, mas ali, quando você coloca o óculos, o nível de sensação de caralho, desculpa o palavrão, assim, nossa, isso aconteceu, que foda. Você olhar para a pessoa que está ali, o lugar que foi destruído. Então, assim, essa questão da narrativa, do teletransporte, né? A gente usa muito esse conceito nos laboratórios Amsterdã, Brasília, de você estar olhando uma coisa, girando a cabeça, de repente alguém bota uma caixa na cabeça, quando você tira, você está em outra cidade. Com o cinema coletivo, a experiência coletiva de ver uma tela, você está chorando, olhar para o lado, não querer que a namorada veja você chorando, enfim. Quando você está com óculos VR, é você e o filme. É uma experiência única, e isso é muito interessante, né? No game também, na interatividade do game, né? O personagem que está ali jogando, ele vai enxergar online, ao mesmo tempo, coisas que você não está enxergando. Então, eu acho que é um momento da gente se divertir, recriar, mas também abrir as portas para pensar o cinema de uma forma mais integrada às outras artes. Que eu acho que a gente fica muito no gueto em alguns momentos, na defesa da própria classe do audiovisual, o pessoal do teatro e da dança se lascando, nossa, tô meio palavrenta hoje. Sabe, a gente, no contexto do Brasil aqui, o único edital local no DF que ficou protegido foi do audiovisual, e eu acho que a gente tem muito a aprender com essa questão de outras formas de pensar a distribuição e a captação de recursos e o financiamento, a gente não errar nos mesmos vícios da indústria cinematográfica, sabe? Para a gente depois não ficar dependendo da Sony Pictures ou do Facebook ou de tudo, assim. Eles estão, sabe, juntos ali, olhando, mas assim, corre um risco também da gente padronizar um modelo e ficar refém dessas grandes empresas, sabe? O Google devia estar pagando a gente para fazer promoção deles, não o contrário, assim, às vezes, sabe?
Então, é só uma reflexão, assim, para a gente pensar, sabe? É isso. Eu queria fazer uma pergunta também. Vou fazer para o Felipe. Eu vi lá que as fotos que você mostrou do filme Amazônia, eu não sei se agora se era do filme Amazônia ou se era de outro filme que você realizou, que estava dentro de um carro e tinham vários GoPros num tripé fazendo o registro. Esse registro que você fez, eu ia anteceder até uma outra pergunta, mas vou continuar aqui. Esse registro que você fez aí é para a criação do filme de XR mesmo? E se existiria outros equipamentos que poderiam ter substituído essas 5, acho que eram 6 ou 5 câmeras que Eram 6. Aquele carro. Isso foi o nosso segundo vídeo de VR, que foi depois daquele da roda gigante. Isso, na época, além dessa, a única câmera que a gente poderia ter era uma câmerazinha da Samsung, que é uma lente só e que a imagem era bem ruim. Aí a gente tinha essa opção de filmar com várias câmerazinhas GoPro e imitando um modelo que tinha na internet de 3D, de fazer num Fab Lab. Mas hoje em dia quase ninguém usa esse sisteminha, eu acho, né? Espero. Porque é um super punk. Eu acabava a bateria de uma câmera e aí tu tinha que... Uma doideira. E aí mas isso ali foi antigamente. Hoje em dia a gente já tem uma câmera que tem todas as lentes e que dá para você regular o contraste, o brilho e tudo certinho. Era isso? Era isso aí. E aí, uma outra pergunta que eu queria ter até feito antes dessa, essa pode ser para qualquer um. A gente vem conversando aqui, falando sobre várias coisas e assim, eu acho que para quem for assistir esse vídeo no futuro, qual é a grande diferença assim, entre a realidade virtual e a realidade aumentada? Os vídeos de vocês, assim, de um modo geral, é de realidade virtual ou de realidade aumentada? O meu sempre foi virtual, não trabalhei com realidade aumentada. Com realidade aumentada eu só tenho feito experiências mais artísticas, assim, nada ainda voltado para o storytelling. Mas eu acredito, eu tenho a sensação que, isso é uma hipótese, mas que essas mídias elas vão, em algum momento, se transformar num novo device, né? Um óculos que a gente possa entrar na realidade aumentada, entrar na realidade virtual. É muito provável, né? Quando a gente fala de XR, a gente já fala dessa transversalidade também. Então, bom, nesse momento eu vejo muito a realidade aumentada voltada mais para experiências artísticas e a realidade virtual talvez como uma pioneira do storytelling. Mas, como eu disse, eu acredito que essas tecnologias elas vão em algum momento estar colidindo e se transformando numa outra coisa que ainda não tem nome, que a gente ainda não sabe. No mês de março, eu tive um projeto selecionado para o Séries Mania na França, que é o principal festival de séries, né? É o maior da Europa. Não sei se esse tamanho é só para a Europa ou se é no mundo também. Eu acredito que não, que o mercado americano deve ter algo maior para a série. Mas o fato é que esse projeto ele foi escrito basicamente em série de realidade aumentada. São, então, né, 3... Ai, gente, desculpa, perdi a palavra. 3 temporadas com 5 episódios cada temporada. E aí, no pitching, né, surgiram alguns interessados em colaborar e tal, aí falaram, poxa, mas você tem que mudar isso, melhor você fazer em VR, porque realmente, né, os dispositivos de realidade aumentada também não ajudam muito a gente a se inspirar e descrever, porque a gente vai escrever para ser apresentado numa janelinha desse tamaninho, numa coisa totalmente falha, você fica prestando atenção em tudo, enquanto que a sua obra está ali pequenininha. Quer dizer,
a tecnologia está precisando de mais tempo também para que a realidade aumentada entre mais na indústria, né? Como storytelling. Por enquanto está sendo mais utilizado mesmo como brincadeira, como teste de algumas marcas, né? O Instagram aí, por exemplo, está agora liberando geral, né? O pessoal está brincando bastante. E isso é muito bom, isso ajuda a gente, né? Porque faz com que a cultura de consumo desse tipo de produto que a gente produz aumente, né? E aí a gente vai ter mais público também. Então, realmente, só para terminar, esse projeto virou um projeto de realidade virtual, mas ele tem uma peça de realidade aumentada que é para instalação, especificamente, que é onde a gente tem um melhor rendimento, né, dos dispositivos de realidade aumentada. Priscila, só pegando o gancho, que é aquela pergunta que eu fiquei curioso no começo da tua apresentação, você falou que com a realidade virtual você sentiu que agora você consegue chegar no set e não ser aquele batidão, aquela correria normal de filmagem em cinema tradicional, né? Como que tu chegou nessa conclusão? Por que tu tá... Porque, por exemplo, a gente, nos casos de ficção, a lógica ainda está um pouco parecida com aquela, sabe? De tentar maximizar o tempo e tudo, aquela coisa. Eu acho que na questão do documentário, explica aí, explica isso que eu fiquei um pouco intrigado. Na verdade, isso foi quando eu comecei a interagir com a realidade virtual, né? Foi como diretora de fotografia de cinema tradicional que eu sonhava em ter ferramentas XR para poder preparar melhor os filmes, né? Estar mais no local de filmagem antes de filmar virtualmente, fazer casting por realidade virtual e etc. Visitas de locação por realidade virtual, eu sonhava com isso. Na verdade, esse projeto ele não está pronto, né? Essa ideia. Mas o que eu queria dizer, então, para te responder, é que, na verdade, não mudou nada. O batidão ele continua o mesmo, se não for muito maior, porque a gente quer inovar, a gente precisa de algumas soluções que ainda não foram testadas, captura volumétrica ainda está insatisfatória, mas ainda assim a gente escreve para captura volumétrica, fotogrametria e várias outras tecnologias de imersão que ainda não são boas, assim, mas quebra o galho. Então então não tem resolução suficiente? Ok, então vamos assumir que não temos resolução suficiente, vamos adicionar uns pontos digitais, uma poeira digital, enfim. Na verdade, a batida continua grande, sim, sabe? De preparo de filmagem. Eu, inclusive, estou aqui até com febre, porque fico emendando, né, um projeto no outro, preparo de filmagem e aí não tem os equipamentos que o técnico pediu em tal país, aí a gente tem que fazer MacGyver, né? MacGyver não acabou, mesmo com as grandes câmeras que saíram no mercado, a gente continua fazendo um monte de emendas e sabe, emendando cabos e colocando novas peças que nunca foram feitas para aquilo, para ver se funciona. Então a gente continua fazendo isso e os fabricantes estão aí nos assediando, querendo se casar com a gente está com medo de se casar com o fabricante, porque fabricante de headset, desenvolvedor de software, e a gente não sabe como é que vai estar a tecnologia daqui 2 meses. Então, se a gente assina o contrato com o fabricante, a gente pode estar aí se colocando numa situação muito difícil, né, de distribuição. Então, a gente tem esperança que a distribuição dos nossos produtos, dos nossos filmes, dos nossos sonhos, né, possam rentabilizar. Enquanto isso, a gente está aí fazendo milagres, né, mágica, como todos vocês estão fazendo. Maravilha. Eu queria fazer uma pergunta para a Ana Ruda. Ana, você tem viajado bastante pelo Brasil, pelo mundo. Como é que você tem visto assim a produção, né, de cinema em realidade virtual no Brasil? E como é que você assim sente os produtores audiovisuais em relação a isso? Se eles estão abertos, se eles estão curiosos, se isso é um interesse significativo, né, em relação ao que você tem visto fora, assim, você tem feito
muito mapeamento aqui, muito mapeamento no exterior. Você podia dar um feedback de como você está vendo esse crescimento dessa produção aqui e no mundo? Bem, assim, uma questão que eu tenho, assim, no discurso, na fala de todo mundo, a gente falou muito da Europa, né? Falou muito também dos Estados Unidos, e essa conexão Brasil com os dois. Agora, a Ásia é um absurdo, né? Assim, de tecnologia, de referência, tudo, de como eles também estão importando talentos, né? A gente já está, assim, no nosso gene de talentos, né? Chega um momento que parece que a evasão é um caminho, né? Dos artistas daqui do Brasil para fora, assim. E, ao mesmo tempo, também tem a liberdade nossa de afinidade, de linguagem, de lugares, né? Porque a gente nasce num lugar que a gente tem que morrer nele, né? Estou falando isso pelo seguinte, que o que eu sinto na realidade virtual, nessas viagens, é que esse caminho natural da coprodução é o que vai dar o novo norte mesmo, sabe? Da gente pensar na questão de como cada um pode colaborar. Estados Unidos tem uma parte boa de equipamento, eles são excelentes em espetáculo, né? Em fazer um lançamento gigantesco, usar o marketing, tudo. Por exemplo, lá em Amsterdã, que é um lugar que eu vou já há alguns anos, assim, sempre para estudar isso, eles usam o instrumento da realidade virtual junto com a educação para os museus. Ao invés de substituir, a gente volta para o Walter Benjamin, né? Reprodutibilidade técnica, essas coisas todas. De quando nasce uma nova tecnologia, vai acabar com o cinema. Enfim, tem esse discurso mais tradicional conservador que eu vejo, de tipo, daqui a pouco o pessoal não sai do YouTube, o adolescente vai ficar lá no filme do Spielberg, né, do Player Number One, só nos óculos de realidade virtual, sem interagir com ninguém. Então, assim, eu tô falando numa linguagem mais popular, né, assim, de pessoas, porque eu gosto, assim, de trabalhar com eventos populares, para a gente entender como é que o VR chega numa escola pública, sabe? E, ao mesmo tempo, como é que a gente faz para os investidores a venda do que é o VR, e é só experimentando, né? Assim, tô falando de uma forma meio difusa sobre vários assuntos, mas eu sinto isso, assim, que a gente está conectado agora online, na realidade virtual também, gente de várias cidades, de várias realidades, e isso muda completamente o mercado e a forma de se fazer. Então, o que eu vejo, assim, na comunidade de cinema, sempre tem alguém mais curioso para poder entender como pode experimentar novas narrativas, e tem pessoas que têm receio disso, de não dominar essa linguagem e simplesmente rejeitar. Então, isso aconteceu já. Assim, o Curta Brasília são curta-metragistas do Brasil inteiro. O Interanima, que é outro festival que eu também toco, que é de interatividade de animação. O pessoal da animação, assim, de 15 realizadores, por exemplo, só 3 tinham experimentado a realidade virtual, enquanto público. Então, assim, essa sensibilização para os artistas entenderem o que é essa experiência, e não é porque a gente gosta que as outras pessoas vão gostar também, sabe? Acho que a gente tem que ter esse entendimento. Então, o Kleber Mendonça Filho, quando a gente homenageou ele, foi a primeira experiência que ele teve. Ele estava no Festival de Cannes, né? Foi um festival também, no mesmo ano que a gente começou aqui, eles também estavam lá, que eu acho que é super legal isso, né? A gente, assim, pô, Festival de Cannes, a gente aqui pequenininho, nos 8 anos e tal, e a gente está junto, né? Os festivais se arriscando nessas novas áreas, e ele não experimentou lá com uma resistência, eu achei que era publicidade e tal, aí ele pegou a tocha, né, do Belief, a experiência lá da Árvore, viu, assim, ficou encantado, meio extasiado, meio tipo, uau, eu acho que agora eu vou conversar mais com a galera sobre isso, tanto é que ele está experimentando. Então, da turma de cinema, tem muita gente que não conhece, não experimenta, tem resistência, e as pessoas que têm um olhar mais multimídia e mundo, né? Assim, gente que faz cinema e não vê filmes, ou gente que faz cinema e não vai para o teatro, não vai para a música, ou não vai numa sessão no cineclube para ver a reação do público, é uma questão de visão de mundo. E o que eu sinto, assim, nos eventos de realidade virtual, de realidade imersiva, de games, que eu me identifiquei muito, é essa curiosidade, essa vontade de compartilhar, de experimentar. Um conhece uma plataforma nova, já compartilha com outro. Financiamento que é para fazer um filme, de repente a gente triplica e vira um laboratório que ajuda para todo mundo, sabe? Assim,
E aqui em Brasília, eu fico feliz que o Festival de Taguatinga esteja abrindo isso. Eu estava me sentindo meio isolada aqui, sabe? A louca que ficava falando do VR, a gente né? Parece assim, tipo, querendo evangelizar, né? Que é o termo que o povo usa. Acho até uma loucura isso. Mas assim, gente, é tão legal ver também. Eu acho que isso tem a ver com quem está nessa área, né? Assim, a Priscila, o Micho, o Felipe, tem essa verve do realizador, do criador, do artista. E eu, enquanto, né, festival, distribuidora, exibidora, tenho dessa coisa assim, vi um filme muito bom, gente, não pode ficar só para 10 pessoas, tem que chegar para o máximo de pessoas. Então, essa inquietação de querer compartilhar e dos artistas também, né, de fazer um negócio ficar fechado no óculos, cara, como é que eu vou chegar para mais gente? Como que eu vou convencer um patrocinador de que isso daqui é interessante, né? Então, esse olhar, assim, de como que o conteúdo ele está vinculado à experiência, ao contexto que você vê o filme. Eu acho que isso está bem diferente dos sistemas de distribuição que a gente tem hoje, sabe? Você passar um documentário sobre o interior do Maranhão, se você não bota um contexto para a pessoa colocar óculos e assistir aquilo, fica meio perdido, assim. Então, por isso que eu acho que a cenografia é importante, a questão da transversalidade. Eu vejo isso, assim, se você tem um evento de educadores e leva experiências mostrando como isso pode ser uma fonte, um instrumento de diálogo entre escolas públicas, que os alunos produzem e olham o conteúdo do outro, que é o que a gente fez com algumas escolas públicas, que o mesmo Oculus Go e o Oculus Quest que chegou na nossa mão, a gente estava levando uma escola pública na mesma semana para eles poderem ver o conteúdo, pegarem o celular com a câmera que eu tinha na bolsa, eles filmavam, passavam por uma ilha de edição simples, colocavam um óculos, uau, a tecnologia não é só para os ricos, não é só para o Zuckerberg, eu também posso fazer, sabe? Então, acho que a gente tem um caminho muito interessante dessa versatilidade. A gente não precisa, assim, se bem que hoje em dia tela, projetor é muito mais fácil, né? A gente não está na época do carvão 35 milímetros ou 16, como o Festival de Taguatinga já fez, né? Super 8 e tal. Você pega no celular, pega a câmera, pega um óculos que cabe na bolsa e você já está mostrando a sua experiência. Então, eu não estou trazendo nenhuma resposta, eu estou só trazendo mais inquietações para a roda aqui, sabe? Eu tenho você já me deixou inquieto já com essa tua fala. E aí, deixa eu... nas produções que vocês fizeram, a gente tem as imersões, né, que a gente vai estar presente aí com os óculos de realidade, né, entrando dentro vamos colocar assim, dentro de uma lente individual, né, um negócio bem individual, né, a realidade, né? E também, a gente vai poder também ter a realidade não imersiva nesse caso, que aí a gente poderia estar utilizando aí teclado, mouse, né, essas outras atividades assim. E também a gente vai ter os tipos de interação, que talvez aí a gente vai ter que aguçar os nossos sensores, vamos dizer assim, né? Que aí a gente vai estar trabalhando com a nossa visão, com o tato, né? Aí a gente está extrapolando assim, né? Que vai ter as luvas, sei lá, o capacete, né? Que tem aquele outro tipo, né? Que a galera usa, acho que é Cave, né? O nome que eles chamam, não sei, é o capacetão. Esses tipos de interação, a gente está muito longe, assim, estou viajando aqui na pergunta, mas a gente está muito longe de chegar numa sala de cinema hoje e conseguir disponibilizar algum tipo desses tipos de imersão, vamos dizer assim, para que os telespectadores ou os cinéfilos que ali vão estar dentro dos cinemas vão poder estar desfrutando dessas experiências, vamos dizer assim. Que hoje no 3D a gente chega na sala de cinema, entrega um óculosinho ali para cada um e cada um tem a sua experiência 3D ali, seja ela rica ou pobre, do jeito que for. Mas para o XR, vocês acham assim que a gente está muito distante dessa realidade ou a gente teria outro tipo de experiência dentro de uma sala de cinema? Acho que pode ser para qualquer um, quem quiser pegar a pergunta.
Eu vou entrar nessa então. Cara, quando eu fiz o meu filmezinho lá de interativo em 2007, eu achava que era um dos primeiros do mundo e tal. E aí, logo que acabou, a gente começou... A internet, na época, a internet era uma porcaria, a gente não achava nada sobre isso. Aí, na sequência, a gente começou a pesquisar mais e fomos descobrindo várias experiências que fizeram. E teve uma que, nos Estados Unidos, que eu acho que foi o Bob Gale, que é um dos sócios lá, um dos criadores lá do De Volta ao Futuro, uma empresa, não tenho certeza se foi ele, mas eu sei que criaram cinemas interativos que tinha isso, tipo, você apertar botão durante o filme, sabe? Cheiro e tal. E eu tenho a impressão, cara, que para a realidade virtual a coisa não necessariamente tem que ser numa sala com um monte de gente junta, sabe? Não sei se é essa coisa de juntar gente, eu acho que é mais próximo de você ir para uma instalação, ir para ver uma peça de teatro, ou você ir para ver e assistir uma coisa no museu. Acho que são essas duas coisas. A experiência ou é uma coisa que você coloca teu corpo lá em pé ou sentado, mas tem mais a ver com uma experiência de visitar um museu, ou uma coisa que você faz na sua casa com todos os teus dispositivos. Não sei se dá para replicar o mesmo tipo de experiência que a gente tem no cinema, aquela coisa coletiva. Embora o pessoal tenha tentado aí, né? Essa é a minha visão. Vamos lá, continuem os chutes aí. Olha, eu poderia dizer que quando eu leio um livro eu me isolo bem, e nunca isso foi um fator de medo para, né, desenvolvimento cultural da humanidade. Os livros isolam. A gente nunca ouviu isso, né? Mas eu posso me isolar bastante com um bom livro. Eu acredito que é mais o contrário, sabe? É mais, acho que a tecnologia de imersão veio para unir as pessoas, né? A gente vê o mercado de XR, ele é muito mais unido por conceito de existência, porque se não for assim, não tem como existir um mercado novo, né? Enquanto que o mercado de cinema tradicional existe já uma concorrência já há bastante tempo. Bem, eu acho que a gente podia abrir para a última pergunta, quem Em casa tiver. tá igual aí, Priscila. Mesma situação aqui. Eu tentei esconder, mas não deu, né? Meu filho querendo fazer parte do debate. Alguém mais? O papo está ótimo, mas já estamos a 1h30. Eu teria até mais umas perguntas, mas pelo caminhar do horário, a Priscila também está 5 horas depois, já está ficando tarde. Pois é. Então, eu queria abrir para uma última pergunta para quem tiver, para a gente poder fechar e, de repente, depois marcar um novo encontro aí, porque eu acho que surgiram várias questões que poderiam ser melhor, né, abordadas. Então, alguém mais tem alguma pergunta? Então, eu tenho uma última aqui só para fechar. Eu só queria, só porque eu fiquei intrigada aqui com uma questão que a Priscila levantou e a Ana também continuou. Você falou sobre a questão da ética, Priscila. E como é que você vê assim a ética, né, em XR, assim? Conta um pouco para a gente, assim, porque a gente também, eu tive agora no Games for, no XR for Change, e eles são bem críticos, né, em relação a isso, principalmente bem preocupados com a questão dessas plataformas e como a gente usar a tecnologia, né, para alguma mudança, para algum impacto social. E eu fiquei curiosa para saber como é que é o seu ponto de vista em relação à ética, assim. Olha, algumas pessoas perguntam como que isso começou a ser um elemento inquietante para mim. Eu já não lembro mais quando que isso começou a acontecer.
talvez quando as pessoas começaram a vomitar com a montanha-russa, né? Quem nunca teve um enjoo? Então, a gente começou a ver isso de forma muito repetida, né? E aí, a gente que fica viajando nos festivais, tem sempre muita gente, tendo as experiências e fazendo os comentários sobre as experiências delas, né? Poxa, não tinha e ainda não tem nenhum código de ética. O que que é um bom filme XR, o que que não é um bom filme XR, né? Isso começou a estar muito presente no meu dia a dia, só posso falar nesse caso do meu dia a dia, né? Eu tenho certeza de que muita gente também pensa nisso. E aí, num determinado momento, surgiu a oportunidade de falar sobre isso publicamente, num evento justamente, em que estavam ali presentes pessoas que estavam modelando as próximas etapas da indústria XR, né? Não só de cinema. E aí eu comecei a desenvolver o pensamento de que o pensamento ético em XR é o mais alto nível de qualidade de um produto XR, né? E aí começamos a nos juntar com cientistas, né, de diferentes países. Estamos escrevendo aí artigos científicos porque precisamos da ciência publicando essas teorias para que a gente possa prová-las com números, né? Provar, por exemplo, em X seres humanos, o efeito, no nosso caso, na nossa pesquisa, é o efeito fisiológico, né? O impacto fisiológico daquele tipo de conteúdo na vida dos seres humanos. Tem pesquisas que estão sendo feitas com impactos psicológicos, com outros tipos de impacto social. A nossa pesquisa é basicamente fisiológica, porque a gente percebeu que o conteúdo imersivo, ele ocupa o mesmo espaço no cérebro que uma real experiência, que é no hipocampo, né, que é a famosa massa cinzenta. A gente está vendo aí alguns resultados de cientistas franceses, suíços, americanos, onde paraplégicos estão recuperando os movimentos das pernas, pessoas com Alzheimer estão recuperando a memória, ou seja, a medicina condena com ausência de cura algumas patologias que a realidade virtual está conseguindo mostrar resultados positivos para a cura. Então, a gente está indo numa direção realmente desconhecida, muito séria, onde nós, criadores, produtores, públicos, somos todos responsáveis por isso. Os setores jurídicos dizem que é preciso que hajam problemas antes de haver as soluções e nós não queremos esperar para que os problemas aconteçam. Então, a gente está tomando iniciativa de publicar já artigos para defender o ser humano do próprio ser humano, através dessa altíssima tecnologia. Eu espero que ela possa ser muito utilizada em prol da própria humanidade pelos seres humanos. Muito legal, Priscila. Parabéns pela iniciativa. Eu queria agradecer aqui a presença de todos na 14ª edição do Festival Taguatinga, o 4º Almid. A gente segue, né, com a programação, também sempre publicada no canal. A gente tem cada vez mais trazido essas questões das novas mídias, né, em voga, para a gente também entendendo, né, como é que está sendo esse desenvolvimento. Eu acho super importante. A gente oferece o festival online e, né, promove essa divulgação, né, dos filmes, tanto inscritos no festival. Gostaríamos de cada vez mais abrir o espaço para a VR. Então, quem tiver trabalhos, né, que queiram divulgar, estamos abertos, né, para esse compartilhamento. Quem sabe a gente não consegue abrir também uma mostra XR no festival. Estamos aí trabalhando também para que a gente cada vez mais consiga fortalecer essa rede de produção no Brasil. Então, gostaria de agradecer a presença de todos.
Esse programa vai ao ar no Tarap TV, é um canal do YouTube, e estamos também trazendo outros assuntos que seguem até o final do ano. Então, muito grata pela presença e me despeço para vocês. Um filhotinho apareceu. Muito obrigada, adorei conhecer o Felipe, a Ana, adorei a experiência, adorei saber que os festivais estão resistindo. Eu ofereço toda a minha força e minha energia, é um ano muito especial mesmo para quem pensa no Brasil, então podem contar comigo dentro do que for possível e no impossível também. Legal, queria também dar só um tchau aí para a turma, saber que a gente vai continuar online aí no vídeo gravado da reunião, isso é ótimo. E eu comentei dessa conexão internacional, acho que regional, local é fundamental, e América Latina, né, gente? Lembrar que a gente é da América Latina, então, que a gente falou dos Estados Unidos, Europa, comentei da Ásia, enfim, esse giro aí, lembrar também dessas identidades e de dar essa mirada para cá também, sabe? Acho que se a gente está com alguns desafios nossos aqui no Brasil, é hora da gente também olhar para o continente que a gente está. Só esse toque aí. Já vale um outro debate. O Felipe deixou um abraço, ele teve que sair, acabou a luz lá do escritório dele, ele estava no escuro. Então, vou aproveitar para me despedir aqui também. Queria te agradecer, Jana, por esse convite. Foi um prazerzaço conversar com vocês. Espero dar continuidade, com certeza, a isso. Teve algumas situações aqui que eu tive que segurar aqui para a gente não desviar muito o foco, mas com certeza a gente vai ter outra oportunidade para estar desenvolvendo isso e colaborando e, enfim, construindo essa cena junto. Foi um prazerzaço, obrigado. Quiser me encontrar, estamos aí também na internet, a Vild. Enfim, vamos construir essa rede junto. Obrigado, gente. Então é isso. Tchau, tchau. Até mais. Nos vemos em breve. Curta Brasília, daqui a pouco. A gente tem mais cinema por aí. Até logo. Tchau, tchau.